Capítulo 676. Feiticeiro bizarro. Klein de repente acordou de seu sonho quando abriu os olhos para ver a noite escura. Ainda não é meio-dia. Ainda é muito perigoso, ele murmurou antes de voltar a dormir. Neste momento, finalmente lembrou que já havia saído daquelas águas perigosas. Ele não desapareceria se não dormisse no final da noite. Ufa, é esse tipo de ambiente estável que é bom. Devo dizer que desaparecer misteriosamente por não dormir à noite é algo que pode ser usado para assustar as crianças, fazendo com que não ousem dormir até tarde. Muitas vezes eu ficava assustado com essas histórias quando era jovem. Klein sentou-se, foi até a mesa e serviu-se de um copo d'água. Após um momento de silêncio, engoliu um gole de água enquanto recuperava gradualmente sua capacidade de pensar. Zaratul realmente enlouqueceu. O que exatamente ele encontrou, ou o que aconteceu com ele? Feiticeiro bizarro. A sequência 4 é chamada de feiticeiro bizarro. O foco principal do caminho do vidente é ser astuto, esperto, brincalhão e paranormal. Ou deveria ser resumido diretamente como bizarro. Sim, palhaço, mágico, sem rosto e mestre das marionetes me dão essa sensação. Vidente parece ser uma exceção, mas aos olhos dos outros, o estilo de um charlatão pode parecer bastante estranho e assustador às vezes. É por isso que Zaratul disse que o destino não é o domínio principal deste caminho? Além disso, está claro que os Beyonders deste caminho estão mais inclinados a serem conjuradores. De acordo com a explicação de Will Alception, existem 3 métodos para obter a fórmula da poção para o feiticeiro bizarro. Primeiro, procurar a ordem secreta e encontrar o louco Zaratul. Segundo, ir ao pico principal da Cordilheira Ornacis e encontrar os tesouros deixados pela família Antigonos. Terceiro, obtenha-a na igreja. Por exemplo, o caderno da família Antigonos pode conter a fórmula correspondente. Mas cada uma destas 3 opções é mais perigosa que a outra. De acordo com a descrição do Imperador Roseli, Zaratul era um sequência 2, invocador de milagres há muito tempo, um verdadeiro anjo. Mais tarde, ele avançou para a sequência 1. Ele é igual ou um pouco mais fraco que um rei dos anjos. O Zaratul enlouquecido, não. Ele pode ter enlouquecido, mas é provável que seja mais difícil lidar com ele. No mínimo, não há possibilidade de eu convencê-lo ou enganá-lo. Mesmo em termos de força pura, eu não seria páreo para Zaratul, mesmo que tivesse a ajuda do Sr. Azik. A menos que eu espere o nascimento de Will Alception, mas se ele se envolver mesmo neste assunto, há uma pequena chance de atrair a atenção do anjo do destino Ouroboros. Quanto ao tesouro no pico principal da Cordilheira Ornacis, os delírios retumbantes, a configuração da família Antigonos e os rumores da nação da noite eterna enterrada nas profundezas do mistério, eles me fazem sentir que não é uma questão simples. Suspeito que seja provavelmente uma armadilha. Eu nem preciso considerar a igreja da deusa. Ignorando o fato de que a Catedral Sagrada tem anjos presidindo-a, bem como um monte de artefatos selados de grau 0, apenas a Diocese de Backlund, onde está o caderno da família Antigonos, tem um semideus aterrorizante. Klein não pôde deixar de se lembrar do Senhor. Que havia sido apagado como um desenho a lápis. E aquele que executou tudo isso provavelmente foi um dos escalões superiores da Igreja da Deusa da Noite Eterna. Uma linda mulher cujos olhos careciam de espiritualidade. Ela até sorriu para mim. Não tenho ideia do que isso significa. Klein balançou a cabeça em resignação, acreditando que ele só tinha um curso de ação no momento. Encontrar um semideus da ordem secreta que ainda fosse considerado normal. Comparado ao louco Zaratul, posso pelo menos me comunicar com eles, ou até mesmo lidar com eles.
Apenas Klein sozinho era impossível, mas ele poderia procurar a ajuda do Sr. Azik ou da Rainha Misteriosa, Bernadette, por um determinado preço. Só posso considerar isso por enquanto. Klein rapidamente voltou seus pensamentos sobre como ajudar Anderson Hood a se livrar da maldição da má sorte. Já se passaram mais de 2 meses. Eu me pergunto se o conselheiro do destino Ricciardo deixou a Ilha Orave. Ele não convocou minha mensageira todo esse tempo para me informar sobre pistas do item místico que procuro. No entanto, não é um grande problema. Belman Carnot definitivamente não deixou seu posto. Posso entrar em contato com Ricciardo através dele. Isso também é bom. A escola de pensamento da vida ainda não concluiu o pedido, o que significa que ainda não efetuou o pagamento final. Eles podem pagar mudando a sorte do Anderson para melhor, então eu posso receber o pagamento do Anderson. Quando se trata de um item místico ou artefato selado que possui imensos poderes ofensivos, a espada de Anderson não é um deles. Também não sou um demônio ganancioso. Definitivamente pagarei taxas adicionais para ajudá-lo. Klein retirou seus pensamentos maliciosos e tirou a garça de papel da carteira. Depois de desdobrá-la, ele apagou cuidadosamente as marcas de lápis. Está realmente prestes a rasgar. Posso usá-la mais 2 vezes, no máximo, ele murmurou tristemente. Então, dobrou o origami e voltou para a cama para continuar dormindo. Quanto a usar o transceptor de rádio para entrar em contato com a Rhodes, ele planejava fazê-lo depois de deixar esta área dominada por piratas. Reticências. Após o amanhecer, Klein levantou-se preguiçosamente e lavou-se lentamente, acreditando que a vida deveria ser assim. Toque, toque, toque. A batida na porta interrompeu seu estado de melancolia. Sem sua perspicácia para o perigo, sua intuição espiritual lhe disse que era Anderson Hood. Como esperado do caçador mais forte. Ele sobreviveu com sucesso até agora. Klein fez uma careta e controlou suas expressões antes de abrir a porta. Anderson usava um boné de caça de origem desconhecida. Ele sorriu ao lhe entregar uma moeda de ouro Loen. O que eu te devo de ontem? Klein recebeu a moeda de ouro e mediu seu peso na mão. Há uma resposta para o seu problema. Os olhos de Anderson brilharam. Qual é a solução? Não me diga que a resposta é que não há soluções. Eu sou essa pessoa? Direi apenas que não há esperança, então espere pela sua morte. Adeus. Klein satirizou enquanto olhava para Anderson com um olhar indiferente. Um semideus que é bom em mudar a sorte fica na Ilha Orave. Ele me deve um favor. Excelente. Anderson não escondeu a alegria. Então, que tipo de pagamento devo dar? Muito sensato da sua parte. Klein deliberadamente ficou em silêncio por 2 segundos antes de dizer: preciso de um item místico com poderosas habilidades ofensivas. Você tem alguma pista? Se o valor exceder o do ritual de melhoria da sorte, pagarei a diferença. Anderson franziu a testa pouco a pouco antes de aliviá-la. Ele disse com um sorriso: tenho um item místico que corresponde ao seu pedido. Possui um poder Beyonder que pode causar dano letal. Os efeitos negativos também não são ruins. Você ainda poderá comer e dormir enquanto tem azar, atraindo facilmente monstros e inimigos. Ocasionalmente, você será falante e um pouco desanimador. Haha, é uma piada. Para ser franco, minha Braquídeo 1 da morte é o item místico que você precisa, mas é a única arma que me resta. Eu tenho uma pista relevante. É um revólver bastante especial. As balas que ele dispara têm os efeitos de ataque de fraqueza, ataque letal, e efeito de massacre. Além disso, pode ser combinado com amuletos de diferentes características.
Os efeitos negativos incluem o desenvolvimento de uma fraqueza que originalmente não existia após cada uso, como o medo da luz, o medo de navios, o medo de cães, etc. E tal fraqueza durará 6 horas. Quase não há efeitos negativos quando aplicado em você. Isso apenas deixa você com sede facilmente. Isso é algo completamente tolerável. Se não fosse pelas características do revólver que se sobrepõem às minhas habilidades e aos itens místicos que possuo, então eu o teria comprado naquela época. O vendedor está pedindo 9.000 libras. Então, o preço total seria de 1.500 libras e as pistas do revólver. Que tal isso? Parece muito adequado. Além disso, combina com meus hábitos de combate. Klein não concordou diretamente quando perguntou em resposta: 1.500 libras? Haha, encontrei mais de 10 piratas ontem. Eles foram todos muito gentis, contribuindo com todas as suas carteiras para mim. Caso contrário, me emprestariam suas características e cabeças. Em apenas uma noite, recebi 1.600 libras. Sério, eu adoro esse paraíso dos piratas. Anderson disse com um sorriso radiante: tenho que guardar 100 libras para mim para as passagens do navio de volta ao Mar da Névoa. Então tudo que posso fazer é pagar 1.500 libras. Ganhando 1.600 libras por noite? Não só existem muitos piratas em Toscarter, mas eles valem muito ou têm muito dinheiro? Klein de repente pensou em ficar mais algumas noites na cidade portuária. Mas considerando como os alvos facilmente resgatáveis e localizáveis foram em sua maioria eliminados por Anderson, o que restou definitivamente não era fácil. Ele se sentiu deprimido novamente quando perguntou friamente: você não tem medo de ser alvo de vingança por fazer algo assim aqui? O que há para se preocupar? Não tenho medo, mesmo que sejam subordinados de um almirante pirata. Eu acredito que você é o mesmo. Se forem homens dos 4 reis, isso também não será um grande problema. Estamos prestes a partir e a propagação da informação leva tempo. Quando eles chegarem, eu já terei mudado de navio e de identidade várias vezes. Anderson disse sem muita preocupação. Por que você está se amaldiçoando de novo? Klein silenciosamente lançou-lhe um olhar de pena. Fechado. Haha, aqui estão 300 libras. Você terá que esperar pelas 1.200 libras restantes. Não se preocupe, com certeza chegará hoje. Não é muito. Anderson tirou uma carteira grossa cheia de notas de soles e entregou-as a Klein. Considerando sua personalidade, Klein apenas fez uma contagem simples antes de colocar o dinheiro na carteira e nos bolsos. Ele disse sem emoção: compre 2 passagens para Orávia amanhã. Ele não exortou deliberadamente Anderson a comprá-las com uma identidade diferente, pois acreditava que o caçador ao seu lado era maduro e experiente. Se ele não tivesse experiência e força, com a maneira como ele faz as coisas, ele já estaria enterrado em algum mar há muito tempo. Klein não pôde deixar de satirizar interiormente. Tudo bem. Anderson apontou para o chão. Café da manhã juntos? Por minha conta. Klein assentiu sem recusar. Assim que desceram, os dois se sentaram em uma mesa perto da janela. No meio do caminho, um garçom trouxe xícaras e colheres de chá de porcelana branca. Assim que interagiram, o olhar do garçom de repente ficou à deriva. Ele pegou a colher de chá e esfaqueou a garganta de Anderson sem qualquer aviso. Embora Anderson tenha ficado surpreso, sua reação não foi lenta. Ele imediatamente se inclinou para trás e evitou o ataque repentino. Bang! Não muito longe, o chefe do hotel atirou repentinamente no corpo de Anderson que se esquivava. O que estou fazendo? Após o tiro, o chefe murmurou com uma expressão de alarme e vazio. Nota 1.
É um tipo de espada pequena, do tamanho de um facão ou menor. Ponto.